Oi, ladies! Como é que vocês estão? Eu tô morrendo de frio, nem parece que eu tô no interior do Rio de Janeiro. O que tá acontecendo com o tempo? Tirando isso, tá tudo ótimo. Hoje eu quero ir direto ao ponto. Eu quero trazer aqui uma discussão bem madura sobre CLT versus empreender. E será que o CLT é algo tão ruim assim quanto todo mundo fala? Que hoje em dia, né, ele tem sido assim, nossa, o vilão. Ser CLT parece que é a pior coisa do mundo. Será que é realmente assim? Ou as pessoas não estão parando para refletir nos prós e nos contras dessa decisão? Eu sei que empreender virou o sonho da vez. Parece o cenário mais perfeito para todas as pessoas. Porém, será que o empreendedorismo é a melhor escolha para todo mundo? É uma opção que se enquadra com todos os perfis de pessoas? Vamos encarar os fatos aqui no Papo Posicionado com mais maturidade e menos ilusão. Você já reparou que hoje em dia tem saído várias notícias dizendo que os jovens eles têm vergonha de dizer que eles são CLT. É motivo de vergonha hoje, parece que é sinônimo de fracasso na juventude você se tornar uma pessoa que trabalha de carteira assinada. Na minha concepção, essa é uma distorção muito grande da realidade, porque quando você tá ali, né, é um trabalhador de carteira assinada, você tem todos os seus direitos garantidos, e se você tiver um bom emprego, você tem inúmeros benefícios. Então, de onde as pessoas tiraram isso? Tem 13º, férias remuneradas, às vezes tem um VR, vale alimentação. Se você tiver numa super empresa, você ainda tem PL, além do 13º. Então, assim, de onde que as pessoas tiraram que você trabalhar em uma grande empresa, que você trabalhar para o outro é sinônimo de fracasso? Não, gente, eu acho que isso é uma visão muito distorcida das coisas, e isso, na verdade, é reflexo do cenário que a gente pintou. Eu digo a gente porque hoje eu empreendo no digital. Só que eu já comprei muito essa história de que você empreender é fácil demais. Você empreender no digital, então, pelo amor de Deus, cara, você vai ser livre, é só você vender umas coisas na internet e você apertar os botões ali e criar uns conteúdos e pronto. Você vai ficar milionária com pouco esforço, vai ter seu tempo livre. E é isso, você é empreendedor digital. Eu já comprei esse discurso. E por causa desse discurso que esses jovens hoje estão achando que trabalhar de carteira assinada é o pior dos mundos. A internet, ela romantiza o empreendedorismo e ignora a realidade dos bastidores, porque não, nem tudo são flores, nem tudo que vocês estão olhando, que as pessoas pintam para vocês, é do cenário que é. Isso porque ninguém vai vender a vulnerabilidade, ninguém vai vender as fraquezas de você consolidar um negócio. Ser empresário e empresária tem inúmeros prós, mas a gente tem os contras também. Ser empreendedor também tem alguns pontos negativos. Por quê? Tem muita gente que pensa que você vai ali abrir uma empresa, abrir um MEI e que MEI tem teto de faturamento, né? Quanto maior, isso ninguém te conta quando você decide empreender. Quanto maior o seu faturamento, maior o imposto que você vai ter que pagar. Você paga imposto na sua folha de trabalho sendo CLT também, mas quando você também é empreendedor, você também paga imposto. Você também tem que dar ali, né? Tem que entender quanto você precisa cobrar para, de fato, você ver o que vai entrar no seu bolso. Que não é porque você fatura 10 mil que você vai receber 10 mil, ter 10 mil para você gastar, não. Não funciona assim. E isso parece óbvio, mas as pessoas elas fazem essa conta. Elas acham que entrou 10 mil, que elas têm 10 mil. Não, gente, faturamento não é lucro em nenhum negócio. Geralmente, para você escalar o negócio, para você faturar, vamos supor, tá, que você como prestador de serviço consegue chegar ali de uma maneira saudável até 10 mil trabalhando sozinho. Se você quiser extrapolar isso, você vai precisar de gente, ou seja, você vai ter que contratar outras pessoas, ou como PJ ou como CLT. Além dos custos com o seu time, você também tem os custos de operação, ferramentas, custos fixos, né? Às vezes energia, se tiver um local físico, aplicativos, enfim, tudo que você precisa para colocar o seu negócio girando, sabe? Manter a engrenagem do seu negócio girando, sua operação funcionando. E não é só time, tem outras coisas envolvidas, além de, é claro, os impostos, porque a gente não pode esquecer deles. E ninguém para te ensinar isso, as pessoas só param para dizer
que o empreendedorismo te traz liberdade. E, de fato, ele traz uma liberdade muito grande, dependendo do que você escolher, né, para empreender. No meu caso, eu tenho uma liberdade muito maior, eu tenho flexibilidade de agenda. É ótimo para mim, mas eu não posso dizer para vocês que receber o que eu recebia na CLT é mais fácil empreendendo do que quando eu estava na CLT. Honestamente, eu preciso trabalhar muito mais como empreendedora do que quando eu era CLT, que eu tinha meu horário ali para cumprir, acabou, acabou. Quando você é empreendedor, não é assim, não é acabou, acabou. Obviamente, eu tenho meus dias que eu não trabalho e eu não preciso dar satisfação para ninguém, e isso para mim é luxo, cara. Isso para mim é incrível. Mas eu tenho os dias que eu acordo para trabalhar 7 horas, 7h30, e eu paro de trabalhar 11 horas da noite. Então, assim, existem dias e dias. Tudo depende dos seus objetivos, tudo depende do quanto você está disposta. No mundo CLT, eu costumo dizer que existe o CLT e o CLT Premium. Eu era CLT Premium, meu marido é CLT Premium. O que é isso? O CLT Premium, ele tem um plano de carreira numa empresa que ele entra. Não é um emprego em uma empresa qualquer. É um emprego em uma multinacional, por exemplo. É um emprego em um setor que está em expansão, que você tem um plano de carreira muito claro, uma trilha muito clara para você seguir de desenvolvimento, de progresso, tanto em termos de cargo quanto em termos salariais. Além disso, é um emprego que te dá benefícios como vale alimentação, vale refeição, plano de saúde, plano odontológico, PLR, que é participação de lucros. E existem empresas que pagam participação de lucros de 6 em 6 meses, não anual. Tem empresa que paga participação de lucros mais do que uma vez ao ano. Ou seja, além de 13º, você ainda recebe uma parte dos lucros da empresa de acordo com o seu desempenho e de acordo com o seu cargo. Geralmente é assim. Então, quanto mais responsabilidade você tem na empresa, mais você recebe na hora de receber um bônus, né? E um PLR da vida, que é a participação de lucros. Empresas que te fornecem um emprego de CLT Premium, elas têm tudo isso. E isso, ladies, vale muito. Quando você está empreendendo, principalmente se você ainda é uma pequena empreendedora, que é o caso da grande maioria das pessoas, você tem que pensar que você precisa arcar com os custos da sua operação, como eu falei, e tem também os custos da sua vida, né? Plano de saúde, por exemplo, você vai ter que pagar. Por quê? Porque você não tem empresa te fornecendo. Vale refeição, não tem, né? O vale alimentação, ou seja, tudo que você recebe ali no seu prolabore, que é o que você retira de fato para você gastar por mês, você precisa dar conta de tudo, de todas essas despesas que muitas vezes estavam ali cobertas, né? Porque você tem ali um contrato CLT que te fornece esses benefícios. Ai, Carol, mas hoje em dia quase nenhum médico atende plano de saúde, mas a gente ainda usa. Usa sim, porque eu uso do meu marido, eu vou fazer um exame, eu vou no dentista, tudo com plano de saúde. E se eu contasse só comigo como empreendedora, ia ser difícil, porque eu ainda não sou uma empreendedora que fatura milhões. Então, assim, ia ser pesado para mim, ia ser puxado para mim. Então, eu sou do time que eu penso o seguinte: estabilidade não existe em nenhum dos dois lados. A gente vê também as pessoas sendo desligadas aí, né? Por mais que você tenha ali um plano de carreira, pode acontecer alguma coisa que de repente você é desligada da empresa que você tá. E o empreendedorismo a gente tem que lidar com altos e baixos. Portanto, dos dois lados, a gente não tem estabilidade. Cada uma das opções tem seus prós e contras. E, de certa forma, se você tiver no emprego CLT Premium, a priori ali, ele vai te trazer mais benefícios. Porque para você ter tudo o que um emprego CLT Premium te concede, você vai ter que ter uma empresa um pouquinho maior do que um microempreendedor individual e até mesmo do que uma microempresa. Você vai ter que ralar um pouquinho mais, ter uma empresa maior para você conseguir retirar uma boa quantia de dinheiro que você estaria ganhando desse lado. E desse lado aqui, que é o lado CLT, eu não estou falando só de salário, eu estou falando de todos os benefícios envolvidos, porque isso também é dinheiro, gente. Agora, entrando no empreendedorismo, eu conheço amigas que são CLT, amigas não só mulheres, amigos no geral, né? Homens também. Eles falam, Carol, eu não tenho estômago para empreender. Eu não sei lidar com o fato de que eu não sei quanto eu vou receber
no final do próximo mês. Eu não sei lidar com isso. E você precisa aprender a lidar com isso. Você tem que ter emocional, você tem que ter físico até para lidar com essa situação, de você entender que por mais que você tenha previsibilidade e você vai aprendendo no caminho, né, a se organizar melhor, a lidar com esses altos e baixos, é difícil. Não é para todo mundo, não é simples de lidar. Eu conheço pessoas que empreenderam e pegaram pavor de empreender, nunca mais querem ter um negócio, nunca mais querem ter que se responsabilizar pela folha de pagamento de uma outra pessoa. Vocês não têm noção do peso que é você ser responsável por uma família, por um pai que sustenta uma família, sabe? Ou seja, o seu negócio ele tem que dar certo, porque tem muita gente ali dependendo de você e você também está dependendo de você. Então, é uma responsabilidade enorme. Todo mundo está pronto para isso? Óbvio que não. Eu mesma, eu não nego para vocês, eu aproveitei o impulso da minha vida pessoal, que foi a doença da minha sogra, que eu estava no Rio de Janeiro trabalhando no corporativo e eu precisei voltar. Não vou entrar, né, em toda a história aqui, porque senão a gente sempre vai ficar repetindo a mesma história, mas o contexto da doença dela fez eu pegar o impulso de me demitir. E ao me demitir, eu resolvi realizar a vontade que eu tinha de empreender, porque isso sempre esteve dentro de mim. Mas eu não posso negar para você de que quando eu pensava no empreendedorismo, eu pensava na parte boa, eu pensava na parte ilusória que vendem para todo mundo, de que é fácil, de que você não vai vender o seu tempo, você vai vender o seu serviço e vai poder comprar o tempo de outras pessoas, você vai ter mais oportunidade de escala. Eu comprei todos esses discursos, mas na prática é muito mais difícil. Não é fácil. E você, se você é empreendedora, e se você está aí, né, pensando em transitar para o empreendedorismo, eu quero que você tenha ciência disso, que você entre sabendo onde você está pisando. Tem gente que entra só por conta dos discursos bonitos e cai no papo de Alice no País das Maravilhas. E quando vê na prática, quebra a cara. E assim, graças a Deus, eu sempre fui muito pé no chão e não cheguei nesse ponto. Mas, obviamente, eu tive também as minhas frustrações, as minhas dificuldades, algumas coisas ali que eu peguei e pensava, meu Deus do céu, como que eu vou fazer? É muito mais complexo do que eu tinha pensado. Mas eu não trocaria o que eu tô vivendo hoje por uma CLT. No meu momento atual, eu ainda quero investir no meu negócio, investir energia no meu negócio. Por enquanto, não me vejo de novo batendo ponto e tendo uma rotina sem flexibilidade. Para mim, a flexibilidade é mais importante do que o dinheiro. Isso no meu contexto atual, tá? Na vida que eu já construí hoje, né? E na dinâmica familiar também que eu construí com meu marido. A minha flexibilidade hoje ela é mais importante do que eu fazer muito dinheiro. Então, eu consigo ali empreender, continuar investindo no crescimento do meu negócio, porque isso ainda faz sentido para mim, tá? Pode ser que em algum momento não faça mais e que eu não tenha chegado no patamar que eu gostaria, porque eu sou o tipo de pessoa também que eu entrei para empreender pensando alto. Se não for para chegar ali no patamar que eu pretendo chegar, provavelmente eu vou querer falar, eu vou voltar atrás e vou querer voltar para CLT, para ser CLT Premium, tá? Porque eu não volto para emprego ruim, não voltaria para emprego ruim. Porque eu falo para vocês, vocês têm essa visão horrorosa de CLT por conta de empregos ruins que existem por aí. Mas nem todo emprego é ruim. É ruim você vender sua hora? Essa parte é ruim, mas tudo na vida tem seus bônus e tem seus ônus. Então a gente precisa colocar na balança de acordo com o nosso momento para poder tomar uma decisão. Na minha vivência, na experiência que eu tive sendo CLT, eu sou extremamente grata. Fui CLT em uma multinacional incrível, que a gente até brincava, a gente dizia que a empresa era uma mãe pra gente. Porque sim, a gente tinha muitos benefícios, muitas regalias que outras empresas não fornecem. Meu marido também é um cara que é CLT e tem prosperado, tem crescido na carreira dele como CLT. E olha só como avaliar a dinâmica familiar é importante. Meu marido é CLT e ele equilibra comigo que empreendo. Então eu tô aqui na zona de risco do empreendedorismo. E ele está na zona que é um pouco mais segura da CLT. Então, assim, a gente tem esse equilíbrio na nossa dinâmica familiar. Por isso que eu estou falando, tudo que você vai fazer tem que ser calculado. A realidade de cada uma de nós é completamente diferente.
Você não pode levar em consideração tudo que o guru da internet está falando, porque ele com certeza construiu uma zona de segurança para dar aquele passo. A gente vê todo mundo falando assim, queime a ponte. Mas não é bem assim. Eu, por exemplo, quando me demiti, todo mundo considerou que eu queimei a minha ponte. Mas eu tinha meu marido, porque se desse merda, ele estava ali para me segurar, entende? Então, assim, eu queimei a ponte, mais ou menos, né? Porque eu tenho uma pessoa que tá ali por mim se eu precisar. No fim das contas, trabalho bom é aquele que te sustenta, te desenvolve e te respeita. Estabilidade a gente já sabe que não existe. O que existe é fazer boas escolhas, com os pés no chão e o coração bem posicionado. Agora me conta, você trabalha como CLT ou é empreendedora? E onde você gostaria de estar nesse momento? Compartilha comigo também a sua opinião sobre esse tópico, né, que é tão polarizado aí, que hoje em dia está tão em alta, essa discussão de o que é melhor, né? Eu quero muito saber a sua opinião, saber o que você pensa sobre esse assunto. E se você gostou desse podcast, compartilhe também com uma amiga para que ela possa conhecer a nossa mesa de conversa. Fiquem com Deus, eu vejo você no próximo episódio. Beijo!